Bem-vindos ao canal Central Gospel. Aqui você encontrará tudo sobre os assuntos mais comentados no meio cristão. Durante uma live nas redes sociais, o pastor Eliseu Rodrigues comentou sobre o que está acontecendo em Israel, e emocionado, ele revelou que andou chorando com tudo o que está acontecendo, e ressaltou o quanto é importante orarmos pelaquela nação. Ontem eu postei: chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Muita gente também postou, né? Eu fui um dos que postei. Esse hino está dizendo que se Israel clamar, claro que esse hino é baseado na história bíblica, no povo de Deus, Israel. Hoje o povo de Deus é a igreja, são aqueles que invocam o nome do Senhor. Cristo é o único Salvador, apesar das promessas de Deus para aquela nação. Então ontem eu postei: chora Israel, e hoje eu me peguei chorando por Israel. Me veio o pensamento seguinte, não é crítica, tá, gente? Me veio a lembrança, a partir das imagens que eu vejo, de muitos irmãos orando no Muro das Lamentações. Eu me perguntei, será que os irmãos que foram orar ali no Muro das Lamentações oraram pela paz em Israel? Será que a maioria dos irmãos, todos eles, ou alguns irmãos que foram ali no Muro das Lamentações, oraram pela paz de Jerusalém, como a Bíblia inspira, como a Bíblia ordena? Até onde eu sei, algumas pessoas já testemunharam, não sei se em tom de brincadeira ou simplesmente por orgulho humano. Eu fui lá no Muro das Lamentações, eu coloquei o meu... Jovens cristãos aí têm postado muitas informações, né, eu acho. Eu fui lá e postei, eu fui lá e fiz o meu pedido, coloquei meu bilhetinho lá dentro, pelo meu casamento, minha prosperidade. Só que é o seguinte, quando você abre a Bíblia no Salmo 122, o 4 diz que todas as tribos sobem para Jerusalém. O povo do Senhor sobe para lá. Parece que é uma profecia de que o povo de Deus se interessaria por Jerusalém. E nós temos um grande amor por Jerusalém. E diz que lá estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Ou seja, está dizendo que dali saem juízos de Deus, decretos de Deus, princípios de Deus. E da dinastia de Davi, quem é o descendente de Davi? Cristo Jesus. Mas o próprio Salmo, que diz que muitas pessoas subiriam para Jerusalém, pede que oremos por Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam esta cidade. É Bíblia, é profético. Orem, Salmo 122, tá? Orem pela paz de Jerusalém. Ou seja, a maioria de nós sobe a Jerusalém, vai até aquele muro e oramos por nós mesmos, pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios sonhos. Quando o que o texto está nos ensinando é: ore pela paz daquela nação. Por quê? Porque o salmista sabia. O salmista sabia sob qual tipo de juízo está aquela nação. Tá, gente? Há uma palavra de juízo como consequência de uma atitude do pai da fé. E uma das consequências pelo erro do pai da fé seria a falta de paz. Versículo 7, que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. É o desejo do salmista que escreveu o Salmo 122. Em favor, parece que ele sente, gente, o tanto que aquela nação seria perseguida. Pastor Erickson, abraço. Ele diz: em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. É brincadeira. Olha o verso 8, irmão. Salmo 122. Em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus eu buscarei o seu bem. Não tem como negar que esse povo já sentia o quanto eles sofreriam, seriam perseguidos. Retornem um pouquinho comigo, por favor, no livro do Gênesis. No capítulo 20 do Gênesis. Capítulo 21, perdão. Isaac nasce. Isaac é o filho da promessa. E nesse momento, quando Isaac cresce, no versículo 8, Sara viu Ismael, o filho mais velho, que é o pai dos árabes, caçoando de seu filho Isaac. Ela disse: se livre do filho da escrava. Ela não vai ser herdeira. E
Abraão ficou perturbado com isso, pois Ismael era seu filho também, e Deus disse: eu estou com Sara. Eu estou com a palavra de Sara, despede Ismael. Mas eu farei de Ismael também uma nação dos descendentes. Contudo, farei uma nação dos descendentes de Ismael, porque ele é seu filho. A bênção de Deus, a promessa de Deus para Abraão é multiplicar. Essa era a honra para um pai, ter filhos e muitos filhos. O versículo 20 diz que Ismael, o pai dos árabes, se tornou flecheiro. Guerreiro. Aquele povo é guerreiro. Aquele povo, como Deus disse no capítulo 16, quando Agar foge. Olha isso aqui, gente. Agar soube que estava grávida. Houve uma briga ali entre Sara e Abraão. Sarai tratou mal a Agar. Agar fugiu. Gênesis 16. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto e disse: Agar, de onde você vem, para onde vai? Ela disse: eu estou fugindo de minha senhora. Aí o anjo disse: volte para sua senhora, se sujeita à autoridade dela. Aqui, ó. Olha o que o anjo fala sobre Ismael. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los, que são os árabes. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho? Dê a ele o nome de Ismael. Aqui, gente. Pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Aqui, no versículo 12 de Gênesis 16, Deus fala sobre os descendentes de Agar, sobre os filhos de Ismael. Gênesis 16, 12. Estamos falando de Bíblia, irmão. Se puder abrir sua Bíblia. Olha o que Deus vai falar sobre os palestinos, os árabes. Seu filho será um homem solitário, indomável como um jumento selvagem. Tá prestando atenção nisso aqui, gente? Você consegue conectar isso aqui ao grupo Hamas? Que são palestinos? Nem todo palestino é do grupo Hamas. Maicon, você quer entrar na live, Maicon? Olha o que Deus está falando sobre o pai dos árabes. Será solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ao estilo de vida, gente. Ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Aí você diz: meu Deus, que palavra é essa? Se cumpre nos árabes e nesse grupo que vem da Palestina. Só que é o seguinte: Abraão, no capítulo 13, desceu ao Egito. Vocês perceberam que eu estou retornando? Gênesis 21. Eles são separados. Isaac, pai dos judeus. Ismael, pai dos árabes. Óbvio, eles se multiplicaram separados. Voltamos para o 16, onde Deus fala as características dos descendentes. Jumento indomável, sua mão será contra seus irmãos. Volta um pouquinho para o capítulo 13, quando Abraão... Capítulo 12, perdão, Abraão desce ao Egito. Ele não ora, ele não pede direção a Deus para aquilo. Aí no capítulo 13 ele sai do Egito. Recebe presentes da mão de Faraó. Servos e servas. Agar era egípcia. A irmã Mandinha Rodrigues. Eu não entendi o comentário da irmã aqui. Eu vou fixar aqui, tá bom? Agar vem junto desses escravos, servos que Abraão recebe. E
o Senhor tinha dado uma promessa, tinha feito uma promessa do nascimento do seu filho. Aí no capítulo 16, eu vou chegar aqui no comentário do professor Gabriel. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha uma serva egípcia chamada Agar. Olha de onde vem Agar. Do Egito. Marcelo Hebraísta, vou te chamar aí, professor. E Sarai faz uma proposta a Abraão para que se deite com Agar. E Abraão chegou e aceitou a proposta. Ele se precipita com a sua esposa, ele se deita com Agar. Aí no capítulo 17, Deus já chama a atenção de Abraão. Ande na minha presença e seja perfeito. Amadureça. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Ou seja, essas guerras e essas discordâncias, essas contendas, esses grupos que lutam hoje entre si, são dois irmãos. São dois irmãos. E o juízo de Deus sobre as escolhas de Abraão com Sarai, no capítulo 16, é essa guerra. Ou essas guerras, essas contendas. Passa na frente de Deus, desce ao Egito no capítulo 13, passa na frente de Deus no capítulo 16. E ainda no capítulo 16, Deus diz que esse filho vai nascer, o nome dele é Ismael, que é o pai dos árabes, e ele vai ser solitário, indomável, como um jumento selvagem. Está profetizado, irmão, que seria um povo duro, um povo de guerra. E que eles levantariam seu punho contra todos, e todos seriam contra eles. E viverá em franca oposição com todos os seus parentes. Aqui eu já digo, irmão, cuidado com suas escolhas. Qualquer escolha que você que é pai, você que é ser humano, não vou dizer pai. Eu falei pai porque estou conectado a Abraão como pai de Ismael e Isaac. Você que é um ser humano. Você não é uma ilha. Suas escolhas terão consequências sobre outras pessoas. Eu vou te chamar, Michael, tá bom? Pode ter certeza que eu vou te chamar. Atenda, seja macho. O professor comentou sobre o Salmo 83. Eu preciso fazer essa leitura aqui. Marcelo Hebraísta, tá aí? Versículo 4. Eles dizem, venham e exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Tem uma frase do exército de Israel que é assim: se os inimigos de Israel abaixarem as armas, haverá paz. Se os inimigos de Israel abaixarem as armas, existirá paz. Mas se Israel abaixar as armas, deixará de existir. Primeiro, é inevitável, tá, gente? Essas guerras está no sangue deles. Só no reino de Cristo que a paz será estabelecida. Verdade, né, Gutierrez? Alertar os irmãos aí para evitar essas especulações escatológicas. Então, há sempre ali ao redor de Israel esse desejo de exterminação. Verso 5. Em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e se aliaram. Edomitas, ismaelitas, que eu falei desde o Gênesis, para quem está aqui desde o início da live. Moabitas e agarenos. Ele fala sobre as nações, Gebalitas, Amonitas, Amalequitas e os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se unem os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Queridos, você vê nos textos bíblicos que esses são inimigos antigos do povo judeu de Israel. O professor Tassis Liturgo trouxe algumas informações interessantes, eu quero compartilhar com vocês. No século II, em 132 depois de Cristo, os judeus, houve uma rebelião entre os judeus contra Roma e eles perderam. Eles foram derrotados nessa rebelião. Em contrapartida, o imperador Adriano
deu a eles um nome que tem a mesma origem da palavra filisteu, acredita? Eu vou chamar aqui o Marcelo Hebraísta para me ajudar nisso. Ele deu aos povos daquela região que habitavam, cristãos, árabes e judeus, porque tem gente dizendo que é uma guerra por território, porque eles chegaram lá antes mesmo que os israelitas ou israelenses, mas é o seguinte, nessa região, no século II, o professor Tassis diz que já habitavam lá cristãos, judeus e árabes. E o imperador romano Adriano colocou neles o nome de palestinos, que tem a mesma origem de filistinos, e filistinos lembra a vocês que povo? Eu fiz uma pergunta agora. Filistinos lembra a vocês, Filistim, lembra a vocês qual povo? Filisteus. Na Vulgata, a versão grega do Antigo Testamento, feita por Jerônimo, ele chama tanto, ele usa as duas expressões, palestino e filistino. Palestinos e filistinos, sempre conectados aos filisteus, fazendo uma ligação entre esse povo e a inimizade contra Israel. Alguns já argumentaram o seguinte: eles estão brigando por Jerusalém. Mas espera aí, a religião deles é o Islã, cujo livro sagrado é o Alcorão, e no Alcorão não há nenhuma menção a Jerusalém. Jerusalém não tem valor sagrado para eles. Não é como nós amamos Jerusalém, como os judeus amam Jerusalém, cristãos amam Jerusalém, eles não têm esse amor por Jerusalém. O professor Tassis argumenta o seguinte: no Alcorão não há nenhuma menção, porque para eles não há importância sagrada. Mas no Antigo Testamento, na Tanakh, que é o que chamamos de Antigo Testamento, que é a Bíblia deles, se menciona Jerusalém 669 vezes, a cidade de Jerusalém. E no Novo Testamento, 146 vezes. Perceba que para os judeus há essa importância. No Antigo Testamento, 669 vezes Jerusalém é citada com muito desejo, com muito amor. E no Novo Testamento, 146 vezes a palavra Jerusalém, a cidade de Jerusalém é citada, porque nós também amamos Jerusalém. Jerusalém é mais importante para os judeus e para nós cristãos. Agora, e esse carinho que temos? Eu falei aqui das guerras, eu falei das oposições, a origem das oposições é consequência da escolha de Abraão, as profecias nos Salmos, claro. Mas também tem amor, esse amor que comove principalmente os cristãos, que comove o mundo por Israel e pelos israelenses também. É uma nação, são seres humanos que precisam da nossa intercessão.